Olá, meu nome é Cláudio Weber Abramo, e continuando com o módulo 3 do curso sobre cobertura eleitoral, nós vamos, chegando ao quarto dia, olhar para dados não padronizados, que são dados sobre processos que correm nos tribunais superiores, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, no Tribunal de Contas da União e no Tribunal de Contas de Estados e Municípios, que são informações que são usualmente as mais sensíveis que se pode prestar sobre candidatos, sobre políticos de modo geral, aquelas que têm mais procura e são bastante populares, digamos assim, na imprensa. Sempre que se consegue obter esse tipo de informação, o índice de leitura é muito grande, enfim, de telespectadores e ouvintes, etc., sobre esse tipo de informação. Obviamente, são informações que os políticos detestam que sejam divulgadas, né? Então, se tem aí, junta a fome com a vontade de comer e produz esse fenômeno de comunicação que se repete em toda eleição, que é, como disse, há um interesse grande por isso aí. Vamos começar pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente vai procurar por parte o advogado, tá certo, naquele menu ali, e vamos pegar o seu Gedel Vieira Lima, que é um político, ex-político, essa altura do campeonato, baiano. A gente dá uma lista daqueles processos em que ele é envolvido, a gente pegamos um ali, vamos ver nas informações gerais do STF o que é lavagem de dinheiro, corrupção passiva, formação de quadrilha, as partes que são nesse processo são ali dadas no STF, os andamentos que são para onde e como, também nos deslocamentos, aquele processo andou ao longo da sua tramitação, e já houve um acórdão, ou seja, uma decisão. Então você pode ali abrir aquele acórdão e ler a decisão. O ministro relator é Edson Fachin, os autores são esses e aqueles. E aí, para entender como é que se deu o processo e qual foi a sentença que se deu, o acórdão, não é? É necessário ler esse documento. Quer dizer, é impossível, de fato, se chegar a alguma conclusão sobre um processo judicial sem entender exatamente caso se tomou uma decisão e qual foi ela. O STF traz uma quantidade grande de informações sobre os processos que correm naquela corte. Os tribunais de justiça, de modo geral, eles precisam obedecer aquilo que o Conselho Nacional de Justiça diz que eles devem informar, mas eles são muito disparatados entre si. Então, vamos tomar o exemplo aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para se ver o que tipo de informação existe ali, como se faz. Em geral, se você puser lá no Google, já aparece consulta de processos. Vamos ver o que acontece nos processos de segundo grau. Pega lá, direito criminal. Vamos procurar informação pelo nome da parte. E eu vou colocar o nome de alguém bastante conhecido, que é o senhor Paulo Salim Maluf, que tem um monte de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se faz a pesquisa e se olha ali onde é que tem processos criminais, aqui embaixo. Pegando-se, então, um processo, se encontra as informações sobre ele, certo? Então, o senhor Paulo Salim Maluf é réu nesse processo aí que é movido na verdade, pela Prefeitura de São Paulo. Esse tipo de coisa aí se repete em todos os tribunais. Sempre que há uma causa, tem um réu, que nós estamos procurando políticos, não é? Aparecerá o processo com as informações a respeito dele. Isso é importante de registrar direito. Há diversos cuidados que precisam ser tomados quando se examinam processos judiciais. É entender bem do que o processo trata. Então tem que ler direitinho aquilo lá para saber do que exatamente estamos falando. E verificar com muita atenção se o processo foi arquivado, ou seja, se o processo venceu, se houve prescrição, se o indivíduo não foi considerado culpado e assim por diante, no caso em que ele é arquivado. Os políticos não gostam que esse tipo de informação seja divulgado. Então, e eles sempre reclamam. Nunca acreditar no que o indivíduo, o assessor de imprensa, o advogado dizerem a respeito de um processo que se atribuiu àquele deputado, candidato a deputado, senador, etc. Sempre verificar por vocês mesmos. Porque o que vem de lá
não é necessariamente verdadeiro ou vem com informação truncada. Então, não acreditem naquilo que dizem para vocês. E, se puder, sempre conte com a ajuda de um advogado quando tratar de processo judicial, porque é sempre bom ter mais conhecimento do que menos. Vamos passar agora para tribunais de contas, que são outros tipos de tribunais em que existem menções a políticos, né? Uma coisa importante a considerar, veja o seguinte: Tribunal de Contas não é parte do Judiciário, é um tribunal, mas não é do Judiciário. Eles são órgãos auxiliares do Poder Legislativo. Existem o Tribunal de Contas da União, que trata de contas dos 3 poderes, né, da União. Tribunais de Contas dos Estados, todo Estado tem, o Distrito Federal também. Existem estados em que existem tribunais de contas dos municípios, que Bahia, Goiás e Pará. E existem Rio e São Paulo, são cidades do Rio e São Paulo, que tem tribunais de contas daquele município. Quando se faz uma busca por ocorrências de políticos, é bom procurar no máximo de tribunais que for possível. Diferentemente dos tribunais do Judiciário, que têm padronizações que são determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, e como a gente vê que muitas vezes a interface de consulta tem a mesma arquitetura, que vem de um mesmo programa geralzão, os tribunais de contas são muito heterogêneos entre si. Quer dizer, não há uma razoável padronização da maneira como eles apresentam a informação e da maneira como se faz busca, etc. Então, você tem desde casos em que as buscas são simples, fáceis, você consegue encontrar informação, até outros casos em que é impossível, você não consegue obter informação. Então, vocês têm que olhar em cada um dos estados de vocês como é que funciona aí. Então, quem pega um tribunal desses que não traz informação, não está bem servido, digamos assim. Podemos ver, por exemplo, no TCU como funciona. Então, vamos buscar a consulta processual no TCU, já bate lá no Google, a gente pega no processo, você pega os acordos, as decisões, e vamos procurar informações sobre alguém. Esse Simão Jatene. Simão Jatene é político paraense. Então, tem um processo que foi solicitado pelo, por exemplo, Congresso Nacional, em que existe aí uma decisão a respeito dessa pessoa que está interessada nesse processo, e para entender de que se trata é necessário, de novo, ler um texto a respeito daquela decisão, para se entender de que se trata precisamente. Tribunais de contas de estados, por exemplo, Santa Catarina, podemos procurar ali, numa pesquisa avançada, põe ali o nome de alguém, e aqui tem sempre, em alguns tribunais tem esse tipo de coisa, você para consultar precisa dizer que não é um robô. Temos lá alguns processos. Vamos ver um processo ali, de novo, não são robô, o que é storefront, como se todo mundo soubesse o que é isso, né? Que é fachada de loja. Ele fica, pesquisa, e está lá o nome do sujeito e vê a decisão do processo. Então, tem uma porção de informações, tal e coisa, tem várias multas que foram aplicadas nesse caso aí. É informação importante sobre aquele político, naturalmente que ele foi multado pelo Tribunal de Contas do seu estado por alguma razão aí. A consulta a processos tanto judiciais como de tribunais de contas tende a ser trabalhosa, lenta. Ela é evidentemente mais factível para ser feita para aqueles candidatos, todos os candidatos, por exemplo, à reeleição, onde há menos candidatos, ou seja, nos estados menos populosos, tem um pequeno número de deputados federais e estaduais. Nos estados mais populosos é muito complicado, né? Você fazer isso, por exemplo, com 70 deputados federais de São Paulo, dos quais quase todos vão buscar a reeleição ou vão se candidatar a outro cargo, e 94 deputados estaduais, é algo que, enfim, está muito além da capacidade de alguém fazer. Nesses casos, é melhor concentrar atenção nos candidatos majoritários. Chegamos, assim, ao fim desse dia de trabalhos, neste curso, nesse módulo 3 do curso sobre cobertura eleitoral.